Muitas vezes a gente fala da criança que não come, mas infelizmente dentro do autismo nós temos também o contrário, tem a criança que é compulsiva alimentar. Eu me chamo Thiago Castro, eu sou médico, pediatra, especialista no desenvolvimento infantil e no autismo. E também sou pai de uma criança autista. E assim como muitos de vocês, também teve seletividade alimentar. Eu quero falar, lógico, com pais e profissionais sobre essa questão da importância da gente levar a sério esse transtorno e qual que é o nosso real papel dentro de uma seletividade alimentar. Ao contrário do que muita gente pensa, a seletividade alimentar, ela não é uma comorbidade, ela é, na verdade, uma comorbidade do autismo, mas ela é um transtorno que, inclusive, recebe CID. Então, isso é até muito importante, porque quando um transtorno que faz parte do DSM, desculpa, porque quando nós falamos, por exemplo, de um diagnóstico de autismo, talvez, e isso eu tenho que começar a fazer também, seja até importante que a gente coloque lá, transtorno do espectro autista, CID-10 F84.0 ou CID-11 6 A602 ponto alguma coisa, e também a gente coloque, por exemplo, então aqui a gente também tem um diagnóstico que são os transtornos alimentares. E quando a gente pega propriamente no diagnóstico de transtorno alimentar restritivo e evasivo, é o CID-F 50.82. E isso é interessante porque a escola que não está adaptando, ele tem um transtorno, ele tem um processo. E aí até para vocês entenderem, olha, os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resume no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou funcionamento psicossocial. São descritos critérios de diagnósticos para a PICA. A PICA é uma perversão alimentar, ou seja, aquela criança que come literalmente terra, isso é um transtorno. Transtorno de ruminação, aquela criança que deixa a comida na boca, volta, ela fica que nem o processo da vaca mesmo, ruminando ali o pasto, então ela volta, ela fica mastigando, guarda a comida na boca, aquele processo. Transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, esse transtorno alimentar restritivo e evitativo é o que nós poderíamos chamar popularmente da seletividade alimentar, anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. Muitas vezes a gente fala da criança que não come, mas infelizmente dentro do autismo nós temos também o contrário, tem a criança que é compulsiva alimentar. E quando eu entro propriamente no transtorno alimentar restritivo, ou restrito e evitativo, é uma perturbação alimentar, exemplo, uma falta aparente de interesse na alimentação ou em alimentos, é uma esquiva baseada nas características sensoriais, olha a importância da gente ter aqui o terapeuta ocupacional e entender que se a criança não toca aquela textura, ele também não vai colocar aquilo na boca, preocupação acerca das consequências aversivas alimentares, associada a um ou mais aspectos seguintes. Então, eu tenho perda de peso significativa, pode ser um critério, é um critério para o CID-F 50.82, perda significativa de peso, né? Ou insucesso em obter ganho de peso esperado ou atraso no desenvolvimento e crescimento das crianças. A criança que não come bem, ela não cresce do mesmo tamanho que ela deveria crescer. Ela não ganha o peso que não deveria ganhar. E às vezes até a mãe faz uma confusão, o pai, enfim, as pessoas. Aquela criancinha, ela está com um peso adequado, mas nós vamos olhar a composição muscular daquela criança, é uma criança mole, é uma criança que não tem músculo, é uma criança sedentária muitas vezes, então tem que olhar muito para isso, porque talvez a dificuldade daquela criança fazer atividade seja justamente porque ela está hiponutrida e não o contrário. Ela não faz atividade porque ela tem dificuldade motora. Ela tem a dificuldade motora, mas talvez a dificuldade motora está sendo mediada pela falta de nutrientes. E aí a importância, mais uma vez, de uma suplementação, a importância, mais uma vez, de às vezes dar
um eletrólito, vou falar assim de forma mais popular, né? Um Gatorade entre uma atividade mais enérgica do que entre outra. Então a gente tem que olhar realmente, opa, será que o transtorno alimentar não é uma barreira de desenvolvimento motor que, por sua vez, também é uma barreira, por exemplo, dessa criança falar? Se eu sei que crianças autistas têm mais atrasos motores de fala, sendo os transtornos motores de fala, sendo o atraso motor de fala uma delas, será que a parte nutricional não pode influenciar nesse processo? A gente tem que pensar dessa forma. Por isso é importante. Fez o diagnóstico. Seu filho tem seletividade, restrição alimentar, ele vai começar com uma suplementação, ele vai começar com acompanhamento com o nutricionista, ele vai começar com acompanhamento com um gastropediatra ou um imunologista para olhar essa parte imunológica, inflamatória dessa criança, tá? Deficiência nutricional significativa, dependência de alimentação ou enteral ou suplementos nutricionais orais, ou seja, faz critério do transtorno alimentar restritivo, essa criança está tomando suplementação. Perturbação alimentar. A perturbação alimentar não é bem explicada por indisponibilidade de alimento, ou seja, existe o alimento, então não consegue explicar devido a isso. A perturbação alimentar não ocorre exclusivamente durante o curso de anorexia nervosa ou bulimia nervosa e não há evidência de perturbação na maneira como peso ou forma corporal é evidenciada. É aquilo que eu falei, eu olho para a criança, eu não acho que ela é uma criança que tem um transtorno alimentar, tá bom? A perturbação, critério D, né? A perturbação alimentar não é atribuível a uma condição médica concomitante, ou mais bem explicada, ou por um transtorno mental. Vamos pensar, sei lá, num paciente que tem uma síndrome importante, então eu explico a seletividade, no caso a restrição alimentar ali, pela aquela síndrome. Então, para vocês entenderem que os transtornos alimentares fazem parte de um manual de doenças psiquiátricas e então que merecem cuidado, não ser banalizado. Não, olha, daqui a pouco ele come.